Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça contra uma resolução que autoriza os farmacêuticos a prescreverem medicamentos. A entidade diz que a decisão amplia as atribuições aos farmacêuticos e pode colocar em risco a segurança dos pacientes. Um tema importante tem gerado bastante debate na área da saúde: a prescrição de medicamentos por farmacêuticos. O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça contra a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que permite que esses profissionais prescrevam remédios. Esse impasse levanta uma série de questões importantes. Os farmacêuticos têm a formação e a capacitação necessária para prescrever medicamentos? Quais são os limites dessa atuação? Essa permissão pode facilitar o acesso a tratamentos? Para entender melhor essa decisão e as possíveis consequências, nós vamos conversar com Juliana Hassi, que é presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da Ordem dos Advogados, da seccional aqui de São Paulo. Bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, é uma honra estar com vocês. Cumprimento a todos os nossos ouvintes e estou aqui à disposição para esclarecer essa polêmica resolução. Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record, nos acompanha nessa edição. Adriana, para a gente começar a nossa conversa então e ambientar os ouvintes, quais são os argumentos das duas partes? Oi, Giovana. Oi, doutora Juliana. Olha, essa questão começou a ganhar força após o Conselho Federal de Farmácia publicar uma resolução permitindo que os farmacêuticos possam prescrever certos tipos de medicamentos, incluindo drogas que exigem receita médica. A medida começa a valer no mês de abril. O Conselho Federal de Medicina reagiu, argumentando que a prescrição é uma atribuição exclusiva dos médicos e que essa decisão pode colocar em risco a segurança dos pacientes. Agora, a disputa foi parar na Justiça e o resultado pode ter um impacto significativo nas práticas médica e farmacêutica aqui no país. Doutora Juliana, os farmacêuticos já podiam indicar medicamentos isentos de prescrição. Na prática, o que muda com essa nova resolução? Então, eles tinham uma resolução anterior, que era 586 de 2013, né, que apenas medicamentos em programas ou protocolos específicos, né, MIPs, que eles podiam ser prescritos. Então, eles argumentam isso, que na verdade a resolução agora tornou mais clara e trouxe mais segurança para eles, porque exige o RQE. Mas, na verdade, ela acabou ampliando, e até mesmo a legislação. Então, uma resolução 5 de 2025, ela acabou possibilitando a prescrição de medicamentos sujeitos à prescrição médica, desde que o farmacêutico tenha o RQE. Então, ela ampliou o escopo de atuação deles. Doutora Juliana, como essa resolução pode afetar a relação entre médicos e farmacêuticos? Existe o risco de conflito de atuação entre as profissões ou, no futuro, isso pode fortalecer o trabalho em equipe da área de saúde? Então, entendo que sim, entendo que assim, a gente tem que fazer, temos que louvar, claro, a profissão do farmacêutico, mas ela é uma resolução que ela acaba ampliando, ela conflita diretamente com a lei do ato médico, que é a Lei 12.842, né, também de 2013. Então, é ato privativo do médico, né, salvo exceções legais, no caso dos dentistas e veterinários, que é prescrição de medicamentos sujeitos à prescrição. Então, essa resolução, ela autoriza o farmacêutico com RQE, em farmácia clínica, a realizar a prescrição de medicamentos. Mas a gente não tem hoje uma lei que autorize farmacêuticos a prescrever medicamentos controlados, por exemplo. Então, assim, cria-se um conflito entre a resolução e a lei do ato médico propriamente dito. Então, esse é o embate principal do Conselho Federal de Medicina, a própria Associação Médica Brasileira também, né? Inclusive, ela abre mão, ela deixa de exigir o RQE, que é o registro, né, da especialidade, no caso de urgência e emergência. Então, ela autoriza qualquer farmacêutico, mesmo sem o RQE, em caso de risco de morte iminente, a fazer essa prescrição. Então, ela acaba extrapolando mais uma vez a previsão legal, porque não tem essa exceção prevista em lei. E tem outras questões também que ela acaba abrindo um pouco, que é a questão de realização de anamnese clínica, que é a realização de exame físico e mental, que são atos privativos do médico. Então, ela aumenta, sem dúvida, a atuação. E isso pode trazer, sim, uma insegurança jurídica para o paciente, porque o médico, ele é o profissional que tem a formação adequada, inclusive calcada em lei para realizar esse tipo de procedimento, ele tem essa capacidade técnica.
E a prescrição, na verdade, ela é um ato decorrente de uma anamnese e de um diagnóstico clínico. Então, a prescrição ela é a ponta final dessa jornada. Então, não tem como um profissional que não tem a formação e até a previsão, né, legal, fazer isso no lugar do médico. Então, esse é o principal ponto aí dessa resolução. Doutora, qual o impacto direto dessa resolução para os pacientes? A possibilidade de farmacêuticos prescreverem medicamentos pode agilizar o atendimento ou, na sua opinião, trazer riscos aí à segurança dos pacientes? Sim, a segurança do paciente e também a própria atuação médica. Porque pode haver, inclusive, problemas aí de alteração de conduta médica, por exemplo, alteração de conduta. Então, vai trazer uma insegurança jurídica e uma insegurança para os pacientes em si. Doutora, e quais critérios vão ser usados para garantir que os farmacêuticos estejam devidamente qualificados para prescrição? A resolução do Conselho Federal de Farmácia prevê como será feita a fiscalização para assegurar que apenas profissionais habilitados possam prescrever? Ela não entra nesse detalhe, mas ela prevê que apenas quem tem o registro de qualificação de especialista em farmácia clínica que vai poder realizar a prescrição dos medicamentos, né, incluindo aqueles que exigem prescrição. Pode haver a renovação de prescrições, que é a permissão deles renovarem prescrição emitida por outros profissionais, e alguns outros atos que são permitidos aqui pela resolução, mas ela em si não entra no detalhamento da fiscalização, como vai ser feito. E de que forma a nova regra pode melhorar o acesso da população a medicamentos, especialmente em áreas com poucos médicos, doutora? Fazendo o outro lado, o principal argumento deles é que, assim, já havia essa resolução de 2013, então agora a exigência do RQ acabou trazendo uma segurança, mas a gente tem que ver que, na verdade, houve ampliação do escopo da atuação do farmacêutico, então não é muito verdade isso, mas o que eles entendem é assim, vai facilitar alguns atos, principalmente aqueles realizados em pronto-socorro, pronto atendimento, que você acaba tendo um gargalo de atendimento, uma burocracia maior, e o farmacêutico, ele acaba tendo... Hoje em dia, a bem da verdade, muitos pacientes procuram a farmácia quando são questões mais simples de saúde, e eles acabam tendo, muitas vezes, uma prescrição ali. Então, eles vão agora, na verdade, legalizar isso dentro de alguns critérios, né? Então, eles entendem que isso vai facilitar, em algumas situações, tornar menos burocrático a prescrição de medicamentos. O problema é a forma que isso vai ser feito, né? Agora, existe risco de o paciente deixar de procurar um médico para diagnósticos mais complexos, confiando apenas na prescrição do farmacêutico? Eu imagino que essa seja uma grande preocupação, né? Como garantir que o paciente não negligencie a consulta médica, doutora Juliana? Penso que sim. Vai ser muito mais simples para o paciente, muitas vezes, ir até a farmácia e ter um atendimento ali que, com certeza, não vai ser completo como um atendimento médico, e muitas vezes até o médico mesmo pode se enganar no diagnóstico, e ele tem que lançar a mão ali de alguns exames mais aprofundados que o farmacêutico nunca vai ter acesso a isso, né? Até pela questão da expertise dele, ele não vai ter esse insight de fazer isso. Vai criar, sim, sem dúvida, esse mecanismo, porque é fácil, é muito mais fácil, né? Principalmente para quem não tem acesso a planos de saúde, por exemplo. A pessoa vai até a farmácia e se consulta com o farmacêutico. Os médicos, por um lado, argumentam que o diagnóstico clínico é uma atribuição exclusiva deles, e o Conselho Federal de Farmácia, por sua vez, diz que só amplia o papel do farmacêutico, né? De certa forma, acaba invadindo, né, um pouco desse trabalho médico mesmo. Invade a competência. O argumento do CFF é no sentido de que nem houve uma ampliação, né? Eles não admitem que houve uma ampliação. Eles entendem que essa previsão já existia por conta da resolução de 2013, mas que agora, por conta da exigência do RQE, que é o registro de especialista em farmácia clínica, de qualificação de especialista, isso está trazendo mais segurança jurídica para algo que já tinha previsão antes. Mas se a gente comparar a resolução de 13 com 25, houve sim uma ampliação do campo de atuação. E aí a gente tem que reconhecer, embora, mais uma vez, se respeite, se louve muito a função, a profissão do farmacêutico, há uma invasão de competência, sem dúvida, aí para a gente que é da área jurídica, é gritante isso. Existe aí a preocupação de que essa resolução possa desvalorizar o papel do médico na definição de diagnósticos e tratamentos mais complexos. Essa preocupação procede, na sua opinião, doutora? Essa preocupação existe de fato? Ela é forte? Mais complexos, eu até penso que não, porque mais complexos, até o próprio farmacêutico, ele não vai ter condições, ele vai se arriscar muito se ele usar ali e fazer um diagnóstico mais complexo.
mas vai se banalizar a necessidade de uma avaliação mais criteriosa, mais cuidadosa de questões que muitas vezes são simples, mas podem se complicar, porque se você não trata de maneira adequada no início, algo que é muito simples, de doenças simples, por exemplo, uma dengue, coisas simples podem evoluir para a morte, se você não tratar adequadamente, não identificar adequadamente. Então, você, mais uma vez, torna vulnerável ali a vida, a saúde do paciente. Então, eu penso que se fugiu realmente a competência mesmo. Por mais que a gente tenha que reconhecer que o farmacêutico ele está no balcão e ele tem uma experiência muito grande, ele sente muita coisa, ele pega muita coisa, porque ele está tendo contato com receita, ele acaba aferindo alguns sinais, pressão, testes de glicemia, tudo isso a gente sabe que a farmácia sempre fez, para auxiliar, mas ela não pode bater o martelo sobre um diagnóstico ali, ele não pode falar, olha, você tem diabetes, olha, você está com dengue, olha, são exames iniciais ali que eles auxiliam, o que ele pode até fazer uma triagem ou até um primeiro atendimento, mas sempre recomendar, olha, procure um médico, o médico é o profissional adequado para te tratar, para te diagnosticar e, sem dúvida, te prescrever a medicação ou o tratamento adequado. Ele não conhece ali todas as nuances que uma medicação pode dar, ele não sabe as interações clínicas de uma medicação, ele não conhece a profundidade de outras comorbidades, por exemplo, que o paciente pode ter. Bom, vou trazer aqui para o nosso ouvinte um dado muito importante para depois trazer uma pergunta para a senhora. A automedicação é um hábito comum aqui no Brasil. De acordo com uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, mais de 70% tem esse hábito. A Viviane Moura, que é farmacêutica, participou de uma reportagem do Jornal da Record sobre esse tema. Segundo ela, os clientes sempre costumam buscar ajuda na farmácia ao sentirem algum sintoma. Clientes, quando sentem algum sintoma, uma dor de garganta, uma febre, uma dor no corpo, antes deles irem nos hospitais, eles costumam vir na farmácia primeiro. Doutora, essa resolução pode levar a um aumento da automedicação? A automedicação, ainda não consigo ter uma ideia, porque talvez, por ter uma facilitação do farmacêutico prescrever, pode ser que não, pode ser que cria esse mecanismo do paciente ir até a farmácia e pedir a opinião do farmacêutico, A gente faz automedicação hoje, todos nós fazemos, Então, se você tem alergia, você toma X, medicação X. Se você tem dor de cabeça, você toma Y, E costuma funcionar, salvo exceções. Penso que essa resolução, que ela não vai ter um impacto nesse formato que acontece hoje. Agora, e se tiver esse mecanismo de fato do farmacêutico conduzir algumas prescrições, pode ser que até diminua a automedicação, mas não significa que isso vai ser benéfico, porque mais uma vez, em várias situações você tem aí uma invasão de competência, porque o médico é quem pode fazer a prescrição. A prescrição farmacêutica já é uma realidade em muitos países. Com base nessa experiência, há casos de sucesso ou problemas registrados em outros sistemas de saúde que a senhora pode apontar, doutora? Em outros sistemas de saúde, por exemplo, na Europa é mais tranquilo, a judicialização lá é baixa. Judicialização em saúde, praticamente, ela não existe no modelo europeu. O Brasil ele tem uma judicialização alta, Nos Estados Unidos ela é alta, a judicialização nos Estados Unidos é alta. Agora a gente aqui tem um formato já alto de judicialização, tudo aqui vira processo. Bom, doutora, em relação aos pacientes, então, qual que é o papel do paciente nesse cenário? Vai ter mais autonomia para esse paciente decidir onde buscar orientação sobre medicamentos ou isso pode gerar uma confusão na hora de escolher entre médico ou farmacêutico? Vai gerar uma confusão, penso que vai gerar uma confusão, porque existe o paciente que está acostumado a ir na farmácia, ele vai se sentir mais seguro com uma resolução dessa, de muitas vezes buscar a orientação do farmacêutico ao invés de procurar auxílio médico. Então ele vai ficar vulnerável, mais vulnerável. Penso que isso vai criar uma confusão, sim. Ele vai dar maior poder para o farmacêutico. Não colocar em pé de igualdade, mas ele vai dar aumenta a competência. Ele está extrapolando competência, Ele está invadindo competência que é do médico. Termina agora a edição 1132 do podcast 15 Minutos. Agradeço muito a participação da presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo, Juliana Rassi. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Imagina, Giovana, fico à disposição, agradeço a todos e a todos os nossos ouvintes também. Muito obrigada.
Agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigada, Adri. Eu que agradeço muito pelo convite. Obrigada, Giovana. Um abraço, doutora Juliana. Obrigada a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!